Olá, meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre uma passagem um pouco confusa, que algumas pessoas têm dificuldade. Quando o Messias chama Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, disse o Messias a Pedro. Será que foi esse ser espiritual, Satanás, o diabo, que entrou em Pedro naquele momento e o Messias percebeu e repreendeu a este ser? Ou o Messias estava falando com ele? Se estava falando com ele, por que ele disse aquilo? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Bom, a passagem que fala sobre isso está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 21 até o 23. Vamos ler juntos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, neste momento, na hora que o Messias está explicando para os apóstolos o que ele ia ter que padecer, o sofrimento, a paixão que ele ia sofrer, nesse momento, então, Pedro, que estava vindo com João dos Apóstolos, vai até Jesus e fala com ele. Olha o que ele diz. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Vocês entenderam o quadro? Então Jesus começa a explicar para eles o que ia ter que sofrer. Pedro, ouvindo isso, se comove, sabendo a paixão que ele ia ter que passar, o sofrimento que o seu mestre e o seu senhor ia passar. Ele se comove a tal forma que vai até Jesus, tira ele de canto e repreende ele. Não, Senhor, isso não vai acontecer, de forma nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Sabe qual é a resposta que o Messias dá a ele? Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Talvez você esteja me ouvindo e esteja até pensando assim, não, mas eu entendo essa passagem para mim é tranquila. Mas, que bom, para muitas pessoas não é. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero também acrescentar que a pedra de tropeço que está no texto, eu estou usando a versão NVI, que é muito utilizada, não é questão de preferência, é que é muito utilizada e tem uma linguagem mais simples. A palavra pedra de tropeço que Jesus fala ali é a ideia de uma pedra na frente de um cego que está caminhando para tropeçar. É a ideia de alguém colocar na frente de uma pessoa um obstáculo para ela pecar. Como se fosse uma tentação. Tem um vídeo que eu coloquei no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, chama Como Crianças no Reino de Deus. Lá eu falo a respeito disso, se tiver a oportunidade de dar uma olhada. Mas falando a respeito do texto que a gente acabou de ler, veja que coisa que chega a ser engraçada para as pessoas, né? Fica difícil de entender. Como é que pode? Jesus está falando que vai sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Ele vai padecer por 3 dias, ficará morto, né? Narrando a história triste que ele ia ter que passar. E Pedro, que estava ali atrás dele, que o amava, tira ele de canto, preocupado com aquilo tudo, e diz: não permita que isso aconteça, isso não vai acontecer com o senhor. Muitas pessoas que conhecem um determinado Jesus que é pregado por aí pensariam, Jesus ia olhar para Pedro: meu querido discípulo, que bom que você se preocupa comigo. Puxa, que amor você tem por mim. Que sentimento agradável. Olha, eu sei que você gosta muito, mas é necessário que aconteça isso. Jesus não faz isso. Jesus chama ele de Satanás, para trás de mim, ou seja, sai da minha frente, fica atrás de mim, sai da minha frente. Você está sendo colocado na minha frente, falando isso, como uma pedra de tropeço, para que eu tropeçando caia. Você não pensa nas coisas que são de Deus, você pensa nas coisas que são do homem. Então, para o homem, isso era importante. Para Deus, não. A importância que nós, homens, damos para o sofrimento humano é uma coisa. O que Deus dá é outra. Deus está preocupado com a nossa vida eterna, com o reino do Filho dele. Essa é o foco de Deus e, portanto, o foco do Messias. Essa é a preocupação de Deus, que aconteça a salvação da nossa alma. Para que isso pudesse acontecer, o Messias tinha que passar por aquilo. Era necessário que o Messias
mostrasse a Deus vencendo o diabo, que ele estava disposto a obedecer o Pai em tudo, inclusive com o sacrifício da própria morte, sem pecado, sem merecimento. Era necessário que aquilo tudo acontecesse. Não é que é algo agradável a Jesus, mas dizer que aquilo não deveria acontecer era uma pedra de tropeço. Então, fica mais claro por que o Messias chama ele de Satanás. E a resposta é mais simples do que parece. A palavra Satanás vem da palavra Satã, que quer dizer adversário, contrário, opositor. É a mesma coisa que eu fosse jogar bola com alguém, eu não jogo, mas estou dando um exemplo, e fosse chamar um outro time para jogar contra o meu. Aquele time seria Satanás para o meu. Eu vou jogar xadrez com você, você será Satanás no xadrez comigo. Você será meu adversário, você será meu contrário, você é aquele, a palavra Satã tem a ideia daquele que se opõe a mim para me vencer. E de fato é isso que essa figura faz. O que Pedro estava fazendo naquele momento, com as palavras que ele está dizendo, tentando ou pensando na hipótese de impedir o que ia acontecer com o Messias, é sendo adversário dele, se colocando contra ele. Então Jesus já estava tendo que batalhar, porque ele foi tentado em tudo, ele foi provado em tudo. Então ele já não é fácil. Imagina você sabendo que por amor a seu Deus você vai ter que padecer, você vai ter que sofrer o que ele sofreu. Ele sabia de forma antecipada, ele já veio sabendo qual era a missão dele. E ele sabia que era a vontade do Pai que fosse assim. Então já era uma dificuldade para ele. Tanto é que depois ele ora ao Pai em outro momento, pedindo para que fosse afastado o cálice dele. Mas se não fosse possível, ele encararia. E ele sofria muito com aquilo. Foi um sofrimento para ele, mas ele não desistiu. Ele não voltou atrás, ele se manteve firme. Por quê? Porque a mente dele não estava nas coisas dos homens, e sim nas coisas de Deus. Agora eu te pergunto, você está com a sua mente nas coisas de Deus e, portanto, faz parte do reino dele? Ou você está com a sua mente nas preocupações do homem? E por isso se coloca contra, ou se torna adversário do que o Messias quer fazer na sua vida, ou muitas vezes quer fazer na do seu próximo, você tenta impedir, porque você está preocupado com as coisas dos homens. Será que você também não ouviria do Messias a mesma repreensão? Será que você não está lá, mas se ele vai ter que passar por isso, tadinho, não, por favor, não deixa que isso aconteça. Será que você também pensa assim? Ou você é tão firme quanto o Messias, sabendo que aquilo que é a vontade do Pai é bom, porque o Pai é bom. Se é que você já sabe que ele é bom. E eu não estou falando isso para te repreender, eu estou te falando para te despertar, eu estou te falando para você meditar sobre as coisas que você tem pensado, feito ou buscado na sua vida. São as mesmas coisas que Deus busca e quer para a sua vida? Será que Deus quer prosperidade, quer que você se torne um cara bem de vida? Se ele próprio fala na Escritura que não tem como servir a dois senhores, coloca inclusive as riquezas, as preocupações desse mundo como adversário do reino dele. Pense bem. Será que você está se sujeitando ao mesmo Deus que o Messias? Medite sobre essas coisas. Veja se a sua preocupação não são as coisas dos homens. O que a gente tem que entender nessa passagem, que é importante para nós, é que a repreensão serve para nós. Toda vez que a gente coloca a nossa vontade, toda vez que a gente coloca as nossas preocupações, toda vez que é importante para nós os nossos sentimentos, a nossa família, a nossa vida, o nosso dinheiro, os nossos bens, o nosso bem-estar, a nossa saúde, coloca acima da vontade de Deus, a gente está sendo pedra de tropeço. A gente está colocando uma pedra de tropeço na nossa frente. A gente vai tropeçar, vai cair. A vontade de Deus tem de ser soberana. O Messias sabia disso e explicou isso para todo mundo. Entendendo isso agora, vamos ler o contexto do que aconteceu aquilo, vamos ver se você consegue enxergar a mesma condição e como Jesus usa essa passagem para repreender não só a Pedro, mas a todos que estavam ali, os apóstolos e os seus discípulos. Vamos ler juntos? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos, preste atenção, assim que ele repreende Pedro, ele volta o seu rosto aos discípulos e continua falando, preste atenção no contexto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então você vê que ele pega aquela condição que Pedro tinha colocado e usa como plataforma para dizer para os discípulos, se vocês estão na mesma ideia que ele, se vocês pensam da mesma forma, eu já vou esclarecer. Abra a mão da sua vida. Não fica preocupado com o que você vai padecer, com a sua carne, com os seus problemas, com a sua vida. Se você quiser me seguir, você vai ter que pegar a sua cruz, ou seja, você vai ter que estar disposto a sofrer como eu estou. Você vai ter que estar disposto a abrir mão das coisas que eu abri mão. Não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, não estou dizendo que Jesus disse que isso tem que ser da mesma forma para todo mundo. Ele disse que você tem que estar disposto, você tem que pegar a sua cruz e segui-lo. Qual que é a sua cruz? Eu não sei. Olhe você para a sua vida e descubra qual que é a sua cruz. Qual que é a cruz que você não quer carregar, que você sabe no seu coração que você precisa se livrar dessa preocupação humana e abraçar ela para poder morrer junto com Cristo. E você continua lutando para se manter vivo nessa condição. Faça você o seu juízo. Mas lembre-se, quando ele voltar, ele vai recompensar cada um conforme o que tenha feito, conforme as suas obras. Espero ter esclarecido. Quem tinha alguma dúvida a respeito dessa passagem, pesquise, não acredite apenas em mim. Isso aqui é um canal para a gente bater papo e abrir conhecimento. Paz na sua casa.